O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. 18º capítulo, versículos 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia uma pequena quantia. Ele o agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse tudo o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, as leituras dessa terça-feira da terceira semana da Quaresma nos convidam a uma meditação sobre a misericórdia de Deus e a nossa capacidade ou a nossa necessidade de perdoar sempre. Sempre perdoar. A primeira leitura nos fala da bondade de Deus. Oh, não desampares nunca. Nós te pedimos por teu nome, não desfaças a tua aliança, ó Senhor. Não retires de nós a tua bondade. Estamos hoje, Senhor, reduzidos ao menor de todos os povos. Por causa de nossos pecados estamos sofrendo, mas tem piedade de nós. O texto nos aponta a realidade em que vivia o povo de Israel. A desobediência aos mandamentos de Deus trouxera desastrosas experiências, sofrimentos terríveis, a deportação, as humilhações em terras estrangeiras. É verdade, quando nos afastamos de Deus, nos perdemos em nossos próprios caminhos.
Foi por isso que nós rezamos o Salmo. O Salmo 24, a grande súplica do povo: recordai, Senhor, a vossa compaixão. Mostrai-me, ó Senhor, os vossos caminhos. Fazei-me conhecer a vossa estrada. Fazei-me voltar para vós. Não me deixeis ficar perdido. Recordai, Senhor, a vossa ternura. Olha que coisa linda. Recordai a vossa ternura, a vossa compaixão, que são eternas. Ternura e compaixão eternas, porque Deus ama sem limites. Suas bondades sem limites. Ó Senhor, piedade, piedade, retidão. Uma súplica muito apropriada para o tempo da Quaresma. Para você se relacionar com Deus dizendo: ó Senhor, tem piedade de mim. Reconduz o teu servo. Faz-me experimentar de novo a tua ternura, a tua misericórdia. É tempo de fazer essa experiência, de aproximar-se dessa fonte vivificante. No Evangelho, Pedro ousa perguntar a Jesus quantas vezes ele deve perdoar o seu irmão quando este pecar contra ele. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? 7 vezes? O número 7 na Bíblia, sabemos, é um número absoluto. Jesus disse: não te digo 7 vezes, mas sempre deves perdoar. Perdoa 77 vezes 7. Perdoa sempre que necessário for. Lembremos-nos, irmãos, que o perdão só é dado a quem dele precisa, a quem nos ofende ou nos machuca. O perdão é belo aos olhos de Deus, porque exige de nossa parte uma ruptura do nosso amor próprio, uma quebra das nossas resistências pessoais, coisas humanas. Não se estranhe quando você tiver dificuldade de perdoar. É humano não querer perdoar, mas é divino perdoar sempre. É fazer a vontade de Deus, quebrar as resistências do orgulho, às vezes da própria vaidade, e por que não dizer, do amor próprio, que diz a cada instante: ele te ofendeu, foi ele quem errou, por que vais perdoar? Essa reflexão puramente materialista não corresponde à lição da cruz, do Senhor crucificado. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Queridos irmãos e irmãs, a resistência humana, a graça, é coisa muito normal, mas é anormal ao homem não reconhecer a bondade de Deus que perdoa sempre. O perdão de Deus alcança a todos. Pense, se não fosse essa atitude misericordiosa de Deus, onde estaríamos nós? Quem ousaria dizer que poderia se justificar diante de Deus? Ninguém, absolutamente ninguém.
Aí reconhecemos que Deus nos amou primeiro. E com a graça que Ele nos dá, é possível perdoar. Eu acredito que só é possível perdoar quando nos enchemos do poder de Deus. Acho muito difícil, concordo com os que dizem que é difícil demais perdoar. Porém, pela graça de Deus, o que nos parece impossível, tornar-se-á possível. Deus nos capacita para o exercício do perdão. Deus nos chama à reconciliação. A palavra é tão clara: perdoai e sereis perdoados. Amai-vos uns aos outros. E vai mais longe quando diz: amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Nessa terceira semana da Quaresma, hoje façamos nosso exercício olhando para nós mesmos. Temos nos perdoado a nós mesmos? Temos tido capacidade de perdoar os outros? Temos feito a penitência de fazer morrer em nós os impulsos da rebeldia que nos levam a não perdoar? A quem você hoje deve perdoar? Pense. Sempre temos pessoas que nos causam danos emocionais, até físicos, humilhações. Aquela pessoa que bateu no outro, e aquele que foi agredido descobriu que não valia a pena pagar com a mesma moeda. Que aos olhos de Deus, bem-aventurado não é quem faz uso da força, mas quem é manso e humilde de coração. Os mansos serão bem-aventurados, porque possuirão a terra. O inferno está cheio de pessoas que não souberam amar, portanto, não souberam perdoar. O amor se expressa de muitos modos, mas uma das formas sublimes pelas quais podemos amar é o perdão. Quantas pessoas já se perderam pelos caminhos da vida porque não exercitaram a capacidade do perdão. Viveram assim, de forma odiosa, rancorosa, adoeceram e deixaram a triste herança para os seus filhos. A herança maldita da incapacidade de amar, de perdoar. Eu já ouvi pessoas dizerem: Padre, reze pelo meu pai, porque ele morreu cheio de intrigados. Grave, né? Mas é legítimo que aquele filho peça a oração, para que Deus, na sua bondade infinita, tenha compaixão de quem não soube amar, de quem passou pela vida carregando rancores, mágoas, intrigas. Hoje, nesta terça-feira da terceira semana da Quaresma, pense a quem você deve dar o perdão. Não tenha medo de pedir perdão. É sublime gesto que vai lhe garantir uma vida aqui saudável, serena e, como prêmio, a vida eterna. Amém.